O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudação aos nossos diáconos, ao Leonardo, que é seminarista da congregação Oblatos de São José e que hoje nos visita. O Ricardo, que às vezes escraviza você, né? Coloca você para trabalhar. O Ricardo é irmão do Rafael. Está aqui a esposa também, os filhos. E o Ricardo é irmão gêmeo do Rafael, que é seminarista. Então, esse é o Ricardo que está com a esposa, é ele mesmo. De repente vocês veem o Rafael por aí, acha que é o... Enfim, faz uma confusão total, mas são eles. Saudação a todos vocês que rezam conosco aí de seus santuários domésticos, a vocês, devotos de Santa Rita. É sempre uma alegria para o coração, meu coração, poder ver a igreja sempre cheia. A igreja cheia não é sinal de quantidade, que é mais importante, mas saber que a palavra de Deus atingiu o coração de muita gente. E eu vou chamar, sem dúvida nenhuma, as crianças aqui. Podem vir? Podem vir aqui as nossas crianças, para que possamos partilhar a palavra de Deus. Enquanto as crianças vêm chegando, venham devagarzinho e vão ficar todos em silêncio, hein? Para eu não brincar de roxinho com vocês, hein? Brincadeira, eu não brinco de roxinho com ninguém, não. Só com meu sobrinho às vezes. E eu falei no início desta celebração sobre a Larissa e o David. E eu disse que eu queria partilhar com a comunidade esse momento que vocês viveram, porque vocês foram testemunho de fé para a minha vida. Mas antes de eu partilhar, como eu sempre faço na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, eu lembro de uma das músicas que mais tocou o meu coração e que despertou essa vontade, esse desejo de ser padre. É uma música do Padre Zezinho que muitos de vocês conhecem. E aí, só escutem a primeira parte. Vou até pedir para vocês fecharem os olhos e vocês prestarem bem atenção nestas palavras do Padre Zezinho, que é uma verdade, é uma grande verdade. Nós temos sonhos, não temos? A Esther foi sonhada, não foi? Muitos sonhos nós temos na vida, inúmeros sonhos. Mas quando nós excluímos os nossos sonhos ou renunciamos os nossos sonhos para viver o sonho de Deus, mesmo que seja dolorido o sonho de Deus para a nossa vida, a partida da Esther, uma enfermidade, a partida de quem amamos, alguém que experimenta alguma enfermidade, quando a gente renuncia os nossos sonhos, a nossa vida, para se revestir da vida de Deus, nós podemos nos convencer daquilo que ficou convencido o apóstolo Pedro, como ouvimos na primeira leitura. Ele teve certeza de que o anjo do Senhor estava com ele e por isso o anjo o libertou das mãos de Herodes.
das mãos dos inimigos. Então a música é mais ou menos assim: quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. É o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, e eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou, e partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Essa você sabe. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. E é isso que nós precisamos fazer: esquecer os nossos barcos na praia para entrar neste grande barco que é a Igreja de Cristo. Esta igreja que é conduzida hoje pelo Papa Francisco, crianças. Quem aqui já ouviu falar do Papa Francisco? Levanta a mão. Todos nós já ouvimos falar do Papa Francisco. É nesta igreja que nós estamos, e esta igreja que nós devemos defender, e é este Cristo que devemos seguir, e se for preciso dar a nossa vida. Por isso que eu falava acerca dos nossos sonhos e os sonhos de Deus. Os apóstolos Pedro e Paulo tinham muitos sonhos. Lembremos-nos aqui do apóstolo Pedro. Era um pescador, tinha os seus projetos. Quem sabe poderia ele pensar numa carreira, pode ser, de ser um excelente pescador, de adentrar ao mar da Galileia e de pescar muitos peixes. Mas também, como um bom pescador, ele teve as suas frustrações. Como não lembrar aqui o dia em que Jesus ele está passando à beira do lago de Genezaré e diz para eles assim: avança para as águas mais profundas. Lucas 5, do 1 ao 5. E aí Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, pescamos a noite inteira, estamos tão frustrados, não pegamos absolutamente nada, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Eles pegaram tamanha quantidade de peixe, e o Senhor olhou para Pedro com amor, com compaixão, e falou: segue-me, eu vou fazer de você a partir de hoje pescador de homens. Você era de peixes, agora você será pescador de homens. Pedro teve as suas crises, não acreditou no Senhor, andou sobre as águas e foi afundando, e o Senhor estendeu a mão para ele. Ele negou o Senhor a caminho do Calvário. Você não é aquele que andava com Jesus de Nazaré? Por 3 vezes ele negou, o galo cantou e Pedro como que chorou amargamente, porque havia lembrado-se daquilo que Jesus tinha dito: o galo haverá de cantar e tu me negarás. E de fato ele negou. Jesus deixou de olhar para ele com amor e compaixão? Não, pelo contrário, Jesus o chamou e lhe confiou esta missão. E no momento mais difícil de sua vida, que era a prisão, ele foi preso por Herodes, porque estava anunciando o nome de Jesus, ele estava dando testemunho de Jesus ressuscitado. No momento mais difícil de sua vida, Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão. O anjo do Senhor estava comigo. E por que o anjo do Senhor estava com Pedro? Porque o Pedro deixou imediatamente tudo para seguir o Senhor. O que falta para nós deixarmos tudo e seguir o Senhor? Será que diante desta dor tão grande, que foi a partida da Esther, não é, Larissa e David, será que agora é o momento de não seguir mais o Senhor? De jeito maneira. E foram isso que vocês me falaram. Sabe que a Esther foi muito querida, muito pensada. E até, além do chá revelação da Esther, ela que era a atração, até eu fui a atração do chá revelação, porque eu disse que era menino, não foi isso? E daí vocês, quando viram a fumaça rosa e viu que era menina, e aí vocês disseram: o padre errou. Então quer dizer que até o padre Márcio Felipe estava presente lá naquele dia, naquele chá revelação. Foi tudo muito pensado.
A Esther foi querida e sonhada por Deus, bem como sonhada por vocês. Mas ao longo do caminho teve esta fatalidade. E no domingo passado, Deus quis chamar a Esther, que ainda estava no ventre da Larissa. E sabe algo que me chamou a atenção? E não é porque eles estão aqui, eu falei isso em praticamente todas as missas essa semana. A Larissa conversou comigo, a Larissa não falou, vem aqui, padre. A Larissa simplesmente me dava notícias. E aí eu fui até o velório da Esther. E quando eu estava chegando, eu fiquei a pensar, meu Deus, o que eu vou falar para eles? O que eu posso falar para eles? E não sei se vocês se lembram, eu cheguei e disse, olha, eu não sei nem o que dizer. E a Larissa me disse, padre, não precisa dizer absolutamente nada. Deus está comigo. Esse é o testemunho do apóstolo Pedro. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Que no momento tão difícil de cruz, como ouvimos na leitura segunda, ele escrevendo ao seu amigo Timóteo, ele dirigindo esta carta ao seu amigo Timóteo, essa carta que é atribuída a ele, estava ele acorrentado, e ele diz assim, está chegando a hora da minha partida, aproxima-se a hora em que eu vou derramar o meu sangue por causa de Cristo. É alguém que vai feliz para o matadouro, vamos dizer assim. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que está reservado para mim? A coroa da justiça. A Esther contempla a justiça de Deus já no céu. Nós, enquanto peregrinamos aqui na terra, devemos fazer a seguinte pergunta, hein, crianças? A seguinte pergunta, quem é Jesus para nós? A seguinte pergunta para todos nós adultos, quem é Jesus para nós? Foi isso que Jesus falou no Evangelho. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Muitos voltaram ao Antigo Testamento, é Jeremias, é Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus faz questão de perguntar para aqueles que são íntimos dele. Nós que somos íntimos de Jesus, todos nós somos íntimos de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? A salvação. Jesus é a salvação para nós. Jesus é o tudo e o sempre da nossa vida. Jesus é aquele que não vai fazer com que a Esther volte. Ele não vai fazer. Jesus é aquele que não vai devolver a vovó Irene, que não vai devolver o Dom Joaquim para nós aqui, os meus avós, um familiar seu que já partiu e você com certeza pode sentir saudade dele. Jesus não vai fazer isso, mas Jesus ele vai garantir, ele garante que ele vai caminhar conosco. Por isso que a nossa fé deve ser fortalecida. Por isso que diante daquilo que parece tão impossível, nós devemos confiar no Senhor. E nós devemos sim lembrar as palavras do Padre Zezinho. E partimos para onde Ele quis. Ele quis. Tenho cruzes, temos muitas cruzes. Mas nós permanecemos, vivemos felizes. Porque o Senhor está conosco. E essa felicidade que Ele vai nos dar, não é uma felicidade que nós encontramos aqui, mas é a felicidade da eternidade já aqui e agora. Porque Ele nos chamou para participar da Eucaristia. Pedro, sinal da fé da igreja. Por isso que eu falei no início da celebração, nós amamos, nós devemos amar Pedro hoje, que é o Papa Francisco. Uma confusão porque o Papa acolheu o presidente da nação lá em Roma. Primeiro, o Papa é chefe de Estado. Ele tem que acolher. Jesus não se encontrou com Pilatos? Não foi? Pilatos, né, que Jesus se encontrou? Jesus não se encontrou com Judas Iscariotes? Se encontrou. Quem somos nós para julgar? Porque o Papa acolheu. É o Papa. Ah, não gosto desse Papa. Então vou te dar algumas opções. Não vou dar algumas opções porque está gravando e depois podem usar contra mim. Mas eu vou... Fui esperto agora, né? Ih, viraliza tudo. Até viralizou ontem que eu joguei capoeira. Vai para outra igreja que não seja católica, apostólica, romana. Ponto. Lá não tem Papa. Você vai ser muito feliz. Não é verdade? Vá para uma igreja que não tem o Papa. Se você está nesta igreja, você é chamado a amar o Papa. Imagine se Jesus,
ele virasse as costas para o apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro negou, quando o apóstolo Pedro duvidou, quando o apóstolo Pedro, enfim, não foi fiel a nosso Senhor? Não. Jesus olhou para ele com amor. E hoje Pedro na terra é o Papa Francisco. Nós o amamos e o veneramos, ou prestamos a nossa obediência. Se nós não concordamos, fica para nós, fica aí no seu coração e reza pelo Papa, sempre. E o apóstolo Paulo, que é sinal da missão. O apóstolo Paulo saiu para anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo tanto perseguiu nosso Senhor, que se deixou perseguir por ele. E aí, a partir deste momento, pôde o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, como todos nós hoje podemos proclamar, como cantamos tão bonito. O Salmo 33, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O Senhor Deus livra a Larissa e o David de todos os temores neste momento de dor. O Senhor livra todos nós de tantos momentos de dores, destes grandes temores que porventura venha nos tirar a paz, porque reconhecemos que o Senhor Deus vai à nossa frente para nos dar o melhor, a sua vida. Quantos barcos deixados na praia, hein, crianças? Quando o pai e a mãe falam, não vai fazer isso, você tem que renunciar. Você fica por dentro querendo, não é? É sim que eu sei, mas renuncia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. São os barcos dos sonhos que eu tinha. Quem aqui já sonhou? Levanta a mão. Nossa Senhora. Quem aqui sonha em ter alguma coisa, mas não pode ter agora? Todos nós sonhamos. Sonhamos, mas muitas vezes temos que renunciar os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus sempre serão os melhores. Sonhos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Só vocês crianças de pé? E Jesus, ele mandou os anjos para cuidar do apóstolo Pedro. Eu vou pedir para vocês hoje a gente sempre conversa com Jesus, mas para animar, consolar com as coisas do céu, o coração do David e da Larissa, eu vou pedir que vocês se virem para frente, lá para frente. E vocês vão dizer para o David e para a Larissa assim, David e Larissa, tenham a certeza de que Jesus acolheu a Esther no céu. E a Esther pede por vocês. Não desanimem nunca, porque Jesus está conosco. Jesus está conosco. Assim seja. Amém. Agora volta devagarzinho. Assistiu lá na tela, que bom. Creio em Deus Pai. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E repletos da confiança neste Deus que é amor, que olha por nós, não nos desampara. Neste dia em que celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, cheios de confiança, apresentamos os nossos pedidos ao Senhor e a cada invocação nós vamos dizer: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro,
para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja o sinal da unidade da Igreja. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbitérios mais idosos e por todos que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê a força. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia, bendiga a Deus que está nos céus. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. E você também pode fazer o seu pedido, apresentar a sua oração. Tenha certeza de que o Senhor sabe de tudo aquilo que está presente no seu coração, e se é da vontade dEle, você alcançará.